quarto ano. Hoje nós iremos estudar, certo, um novo conteúdo, ok? E assim, gente, o conteúdo que nós iremos estudar hoje não são apenas um, mas sim dois conteúdos. Hoje nós iremos trabalhar o ensinar de pontuação e o uso, né, da ortografia. Professor, mas que usa a ortografia? Mas qual seria essa parte da ortografia? O uso do H, ok? Mas primeiro vamos focar um pouquinho no ensinar de pontuação e logo em seguida nós iremos trabalhar a ortografia sendo certo com o uso do H. Então, como vocês podem perceber, né, galera, o que acontece? Nós temos aí vários sinais de pontuação. Professor, mas sinal de pontuação não é a mesma coisa de acentuação? Não, gente. O sinal de acentuação foram aqueles sinais agudos que nós estudamos, sinal grave, que não tem nada a ver com o sinal de pontuação. O sinal de pontuação que nós iremos trabalhar hoje é a vírgula, certo? É o ponto de exclamação, é o ponto de interrogação, ok? Como vocês conseguem observar aqui, perfeito? Esses são, né? Você pode ver que esse é um sinal de pontuação. Então vamos nós. Você já deve ter se perguntado para que serve, né, os sinais de pontuação. Aqui, gente, eu coloquei aqui uma pequena definição para que vocês consigam, ok? Para que vocês consigam assimilar melhor. Então vamos nós. No geral, para representar pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou a entonação nos casos do ponto de exclamação e de interrogação. Como assim, professor? Os pontos, né, os sinais de pontuação, eles servem para isso, para dar uma pausa, certo? Para justificar as entonações que nós, né, fazemos no nosso dia a dia. Professor, o senhor pode ser mais claro? Sim. Além da pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuações, eles reproduzem na escrita nossas emoções e intenções, como nós iremos ver agora no próximo slide. Ok, pessoal? Então vamos nós aqui para alguns exemplos. Vamos aqui para mais um exemplo. Ok. 3 tipos básicos. No caso, professor, mas assim, eu gostaria de saber algumas coisas. Sinais que indicam a frase que não foram concluídas. Geralmente, né, para indicar frases que não foram concluídas, nós utilizamos, certo, essa sequência de pontuações. A vírgula, ela dá uma ideia, certo, de frase não concluída. O travessão, os parênteses, ponto e vírgula e os 2 pontos são sinais de pontuação que me indicam, ok? Que indicam que a frase não foi concluída. Deixa em aberto. Então vamos nós. Isso é só uma introdução, galera. Não esqueçam. Sinais que indicam o término do discurso ou parte dele, ok? Quando nós finalizamos uma frase, nós geralmente utilizamos o ponto, né, que é o ponto final, que ele indica, né, que ali naquela frase, certo, ela terminou ou momentaneamente ou finalmente, ok? Então, e outra, sinais que indicam uma intenção ou estado emocional. Quando nós queremos falar um pouquinho sobre as emoções, ok? Transmitir um sinalzinho de dor, certo, de espanto ou uma pergunta mesmo, nós utilizamos geralmente a interrogação e a exclamação. E a reticência que deixa um pensamento em aberto. Tudo isso nós iremos ver, certo, nas definições, né, que vem agora. A vírgula. Professor, o que é a vírgula? Gente, para eu entender a vírgula, eu preciso saber como é o sinal da vírgula. Ok? Como vocês podem observar, a vírgula é esse formatozinho assim, a curva, certo? Como se fosse uma conchinha, perfeito? A vírgula é uma curta pausa no interior da frase. Professor, mas como é que eu vou saber quando utilizar? Existem várias regras que vocês podem, utilizar para utilizar a vírgula, mas geralmente ela é uma pausa na fala, ok? Ela é uma pausa. Ela dá aquela sensação de tranquilidade quando você fala. Como assim, professor? Você pode dar um exemplo? Sim. Joana vai comprar o pão que a mãe precisa para o jantar, né? Como eu coloquei aqui uma observação, depois de um chamamento. Joana,
Se eu fosse falar rapidamente, gente, a frase às vezes ficaria um pouco incompreensível, certo? Uma mudança, uma posição da vírgula, ok? O que acontece? A frase ela perde totalmente o sentido, ok? Ela perde a entonação. O que é a entonação? É a forma como você fala, perfeito? Ó, se eu retirasse essa vírgula aqui, ficaria assim, ó. Joana, vai comprar o pão que a mãe precisa para o jantar. Quando eu coloquei a vírgula, fica, ó, até a entonação, até a forma de falar fica diferente. Joana, vai comprar o pão que a mãe precisa para o jantar. Tá vendo, gente? A posição da vírgula ela é muito importante. Mas também, galera, não podemos também exagerar na questão da utilização da vírgula. Quando você utiliza bastante a vírgula, o seu texto ele vai o quê? Ele vai ficar fadonho, vai ficar cansativo. Imagina só você falando, o professor fazendo uma abertura. Hoje, nós iremos falar sobre os sinais de pontuação. Ficaria um pouquinho chato falar pausadamente. Por isso, gente, que vocês precisam colocar vírgula só no momento necessário. Se você exagerar, o texto de vocês, ou a frase, ela vai ficar muito pausada. E isso vai ficar chato. Ok? Então, vamos nós aqui, ó. Fui às compras e trouxe pão, leite, chocolate, carne e azeite. Nós também utilizamos as vírgulas para fazer separação de elementos, certo? De substantivos, de elementos. Como foi colocado aqui, pão, leite, chocolate, carne, né? Como eu coloquei também a observação, para a numeração de elementos. E também, gente, entre um nome de um lugar e uma data. Quando vocês estão fazendo um cabeçalho de uma carta, é de fundamental importância, depois da cidade, você colocar uma vírgula, Fortaleza, a data, né, 27 de maio de 2020, e logo em seguida, não esquecendo de colocar o ponto final para dizer que ali, finalizou ali a ideia, certo? A sua pequena frase. Ok? Então, vamos ler para o próximo slide. O ponto e vírgula é uma pausa maior. Gente, o ponto e vírgula, ele é pouco utilizado. Ele é parecido com a vírgula, mas só que ele é o quê? Ele é uma pausa mais prolongada. Ok? Ele é pouco utilizado no seu cotidiano, porque as pessoas têm medo de utilizar esse sinal com medo do erro. Ok? Porque poucas pessoas conhecem esse sinal. Ele é muito utilizado, como vocês vão ver aqui, em questão de citações, como nós iremos ver daqui a pouco. Ó, mais curta que um ponto final. Exemplo, a Joana é uma boa aluna. Faz os trabalhos de casa e estuda para os testes. Aí você tem que dar essa pausa, né, para os testes, aí dá uma respirada um pouquinho mais fundo e ajuda os colegas com mais dificuldade e vai para a biblioteca estudar. É pontual e assíduo, certo, gente? Diferente da vírgula, você dá um suspiro maior, ok? Dá aquela respirada, também não é uma respirada, gente, que demora assim uns 20 minutos, não. É uma respirazinha bem breve, certo? E dá continuidade. Para separar itens de uma enumeração, por exemplo, no parque de diversões, as crianças se encontram, 2 pontos, que é uma citação, né? Ó, aí o que? Os termos que eu citei, logo em seguida eu coloco, né, o ponto e vírgula para dizer que esses elementos foram os elementos citados. Eu posso, né, depois de 2 pontos, o elemento que foi citado, eu posso utilizar, né, o ponto e vírgula. Brinquedos, balões, pipocas, né, e etc. Outros elementos que eu queira citar. Ok? O ponto e vírgula é mais utilizado naquelas citações. Perfeito. Os 2 pontos. É uma pausa longa e usa-se para introduzir uma fala. Os 2 pontos ele é utilizado para citações, ok? E também muito utilizado em diálogos. Como assim, professor? É bem comum. Vocês que têm costume de ler, certo? História em quadrinho, ok? Ou qualquer outros textos que envolvam diálogo, vocês vão se deparar, né? Vão se deparar constantemente com esse sinal de 2 pontos, que ele revela um sinal de quê? De conversa, né? É um sinal de pontuação bem utilizado, né, em textos, em diálogos. A rainha perguntou: espelho meu, que no mundo há mais bela do que eu?
Depois de uma saudação inicial também é utilizado, ok? Como você vai escrever, às vezes também, quando você vai escrever uma carta, você também utiliza uma saudação inicial, tipo, querida mãe, ou querida mamãe, ou querido professor. Você também, logo em seguida, no início daquele cartãozinho postal, ou no início de uma carta, vocês sempre têm que fazer dessa maneira. A saudação inicial, ela tem que vir marcada pelos 2 pontos, né? E logo em seguida você diz o que, né? Você diz o que você quer falar para a pessoa, manda um recado. As férias estão a correr muito bem, e daí vai, né, a mensagem que vocês queriam, né, mandar. O ponto de interrogação, esse é o mais simples, perfeito, gente? Esse é o mais simples, mas é o mais fácil de ser compreendido, ele não é difícil, ele não é complicado. O ponto de interrogação é um sinal de pontuação utilizado no final de perguntas, ok? Ou seja, de frases interrogativas. Se eu faço uma pergunta, se eu não coloco, gente, se eu não coloco para vocês o sinal de interrogação, aquela minha frase ela vai estar errada. Por que ela vai estar errada? Porque para ser uma frase interrogativa, eu preciso do sinal, certo, gente? Observem aqui como é o sinalzinho. Perfeito? Ó. O sinal é dessa maneira. Se você não colocar o sinal, a sua frase não vai ser considerada uma frase interrogativa. É isso que acontece muito com alguns alunos, que eles não prestam atenção. O que vai acontecer? Eles escrevem a frase corretamente, mas na hora da pontuação eles esquecem do sinal. E o que o professor vai fazer? Vai considerar errado, né, gente? Olha aqui alguns exemplos. Como você pode achar isso de mim? Afinal, você sabe ou não? Ok, galera? Observem aí o sinalzinho. Perfeito. Né, de interrogação. Então, eu acho que esse é um sinal que talvez vocês nunca, né, virão a errar. Então, vamos aqui para o próximo slide. O ponto de exclamação. Esse é bem interessante, gente. Ó. Esse é bem interessante. Esse, para quem gosta de escrever, né, histórias em quadrinhos, né, e quem gosta de ler história em quadrinhos, vocês podem perceber que ele é bem presente, ele é bem marcante nas histórias. É uma pausa longa, indica uma frase exclamativa que exprime o quê? Exprime uma forma intensa, um sentimento, uma emoção, uma sensação ou uma ordem. Ok, pessoal? Assim, isso vai depender muito da entonação para dizer se é uma ordem, um pedido ou um conselho. Ok? Na hora que vocês estiverem pontuando, colocar um sinalzinho de exclamação, vai ficar assim um pouco mais difícil saber se está dando uma ordem, conselho ou pedido, certo? Isso vai depender muito da leitura e muito da entonação do momento. Perfeito? Aqui, ó. Que calor! Queria tanto ir à praia. Vai já arrumar o quarto, certo? Não faça isso. Ok? Olha como muda, gente, a entonação. Quando eu falo assim, ó. Não faça isso. E a outra maneira, né, ó, transformando uma forma imperativa para um pedido. Não faça isso. Ok, pessoal? Isso tudo vai depender da entonação, da forma como você fala. Tá? Ok, gente? Então, outra aqui, ó. Veja isso. Certo? Então, veja isso. Isso vai depender muito da questão da entonação. Então, gente, ó, não esquecendo, ó, sempre no cantinho, ok? Vai estar a forma do sinal que vocês irão fazer. Professor, mas se eu fizer só assim, ó, no final das frases interrogativas, colocar só o riscozinho aqui, ó, só o palitinho, vai estar correto? Não, gente, vocês sabem que o sinal de exclamação, o formato dele é dessa maneira, ok? Ó, é como se fosse um travessão na vertical com uma bolinha. Não esqueçam disso, gente. Se vocês esquecerem, né, a forma de escrever, se vocês esquecerem essa bolinha, o que acontece? O sinal vai estar errado. Pessoal, continuando aqui com a questão das reticências, ok? Então, vamos nós.
Professor, mas o que é a reticência? A reticência, gente, é os 3 pontinhos, ok? São os 3 pontinhos que você coloca no final de uma frase para indicar um pensamento em aberto, ok? O que acontece muitas vezes? O aluno, como ele não sabe, né, a colocação, quando colocar a reticência, ele fica meio receoso, ele fica com medo de colocar e acaba não utilizando esse sinal de pontuação, ok? Mas, recapitulando, voltando aqui, a reticência, ela é os 3 pontinhos, gente. Professor, mas se eu colocar encher de pontinho, certo, no final da minha frase, ele vai estar correto? Não, gente, a reticência, a característica dela é os 3 pontinhos, não é 4, não é 5, não é 6, gente. Então, tenham muito cuidado na hora de vocês estiverem pontuando o texto, para vocês não cometerem esse erro, né, bem básico que eu estou falando para vocês. Acontece muito mesmo do aluno, né, querer inventar na hora de escrever e faz, né, e comete um errozinho tão básico, né, que não é para ser cometido. Como vocês são meus alunos, vocês não irão cometer jamais um tipo de erro desse. Professor, o senhor pode aplicar, certo, esse sinal de pontuação em uma frase? Sim, gente, vamos nós. Ó, com que então não fizestes os trabalhos de casa? Quando chegares a casa, já sabes para onde vais. Ok, gente? Você observou que eu deixei um pensamento em aberto. Onde vais, né, é a mesma coisa para onde você vai. Eu não disse para onde você iria, ok? Eu deixei o pensamento em aberto. Se eu quis deixar esse pensamento em aberto, então nada melhor do que utilizar o sinal de pontuação reticência. Você também, gente, quando vocês forem pegar um texto, certo? Você pegar um pensamento do texto, vocês podem utilizar, colocar, certo, os 3 pontinhos aqui e os 3 pontinhos aqui para dizer que esses 3 pontinhos antes do meu texto, se eu retirei lá do meu texto, ok? Quer dizer que ali teve um pensamento antes, eu deixei um pensamento antes em aberto e um pensamento depois em aberto. Você também pode fazer isso, galera. Então, se você tem dúvida, então não coloque, certo? Mas assim, só utilize um sinal de pontuação quando você tem certeza que ele está sendo utilizado corretamente. Mas como vocês são meus alunos, vocês não terão nenhuma dificuldade. Ok? Ó, outra aqui, ó. Como eu quis falar para vocês. Eu deixei aqui um pensamentozinho aberto, ó. Vamos! Né? Deixei, ó. Vamos! Aí depois eu falo, não. Pois vamos, né? Ora eu disse que queria ir, depois eu, né, veio à mente que eu não iria, depois voltou à mente que eu queria ir. Vocês observam que eu deixei, né, o pensamento aberto, depois voltei atrás. Você também pode brincar no seu texto com esse tipo de pensamento, perfeito? Não quero sobremesa. Por quê? Porque não estou com vontade. Observa, né, gente? Eu não quero, né, porque eu não estou com vontade. Olha o pensamento que eu deixei em aberto, galerinha. Ok? Então, vamos nós aí, ó. Próximo slide. O ponto final. Ele representa, certo, uma pausa máxima da voz. Ok? O ponto final, às vezes, as pessoas pensam que depois do ponto final, acabou a minha frase. Não, gente. O ponto final, ele pode ser continuativo também, um ponto, certo? Ele não é apenas um ponto final, mas ele pode ser um ponto continuativo. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Contei ao meu pai o que eu estava sentindo. Pronto. Como eu não quis mais falar nada sobre esse assunto, né? Ele vai ser o ponto final. Acabou aí. Mas quando eu quero dar continuidade a alguma coisa, tipo, vamos supor aqui, ó. Contei ao meu pai que estava sentindo. Ponto. E se eu for retomar essa mesma ideia, gente, o que eu estava sentindo? Eu estava muito feliz, por quê? Porque logo nós estaremos de volta às aulas, ok? Aí no caso, ele deixa de ser um ponto final para ser um ponto continuativo, certo, gente? Então, quando eu finalizo uma frase, certo? Eu preciso colocar, né, o ponto final. E se eu vou continuar, ele é como se fosse uma pausa maior. Se eu for continuar essa minha frase, certo? Na mesma linha,
Ok? Eu posso continuar minha frase na mesma linha utilizando o ponto. Aí ele deixa de ser um ponto final para ser um ponto continuativo. Perfeito? Vou à escola fazer o teste. Já que o professor, certo, pediu. Olha aí, deixou de ser um ponto final e eu dei continuidade à minha frase. Eu também posso utilizar nas abreviaturas, né? Observe, senhor. E CIA, que significa companhia, que seria a abreviação de companhia. Perfeito? Olha o sinalzinho, é uma bolinha. Certo, gente? Não é um círculo, mas sim uma bolinha, um pinguinho, certo, gente? O ponto final não é um círculo, é um ponto. Então, vamos nós aqui para as aspas. As aspas, elas servem para enfatizar o texto ou citar alguma obra. Quando eu quero pegar uma ideia de alguém, certo? Uma frase de alguém, eu coloco entre aspas. Eu acho que você já deve ter observado, gente, aquele sinalzinho assim, ó, o pessoal fazendo assim, significa aspas, porque você quer deixar evidenciado, certo? Um momento, você quer deixar em espera, né? Vamos dizer assim, aquela minha frasezinha. Então, vamos nós. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Eu quero chamar a atenção. As aspas servem também como isso, como essa situação, para chamar a atenção de alguém. Quando você vê uma aspa, né, as aspas, algo entre aspas, você fica logo assim, você fica se imaginando o que a pessoa quer dizer, vai querer falar, transmitir, né, com aquele pensamento. Estrangeirismo, ok? Também, quando eu tenho uma palavra estrangeira no meio de um texto, eu também utilizo, né, uma palavra feedback. Esperando o feedback da professora, certo? Em palavras estrangeiras, eu também preciso colocar, certo, entre aspas, para dizer que aquela palavra não pertence à nossa língua portuguesa. O travessão é um sinal de pontuação usado no início das falas, ok? E também é usado para substituir as vírgulas. Mas, gente, ela também serve para substituir as vírgulas. Mas, assim, eu aconselho vocês a utilizar o travessão mais para a questão do diálogo. Perfeito, gente? Como aconteceu aqui, ó. Você tem chave de fendas? Né? Se é uma pergunta, logo em seguida eu tenho que vir, como é um diálogo, eu preciso colocar o travessão, certo? E a continuação da minha frase. Perguntou o homem. Não. Respondeu a moça. Tudo bem, eu tenho, disse o homem. Aqui, pessoal, vocês podem observar, certo, que ele utilizou o travessão não como forma de diálogo, mas sim utilizando como forma, né, vírgula. Mas eu aconselho vocês a não utilizar o travessão para vocês não confundirem. Como vocês estão no processo de aprendizagem ainda, para vocês não ficarem com dúvidas, não utilizem ele como vírgula. Ok? Se for usar vírgula, usa vírgula mesmo, não utilize o travessão como vírgula. Certo? Que pode ser que a pessoa que esteja corrigindo uma prova sua, um texto seu, possa confundir. Se confundir, né, e não possa entender. Aí, em caso de dúvida, vamos escrever de maneira mais simples possível. Ok? Então, vamos aqui para o próximo slide. Agora, gente, vamos praticar. Hora de praticar, colocar na mesa o que vocês aprenderam. Observem a piada. Gente, tem uma piadazinha aqui do seu Lunga, certo? Que nós iremos pontuar um dos ditados do seu Lunga. Para quem não conhece o Lunga, ele é um cearense, ok? Ele era um rapaz, um senhor, né? Que ele já se foi. Ele era bastante intolerante, né? Ele não gostava de certas perguntas, vamos dizer assim. E é bem interessante, eu achei legal e trouxe aqui para vocês. Observe a piada, piadas e causos de seu Lunga e repare que está faltando alguns sinais de pontuação em todas elas. Então, nós iremos pontuar junto. Olha aí, pessoal, um exemplozinho aqui, ó. O seu Lunga estava em casa e resolveu tomar um café. Observem, pessoal, que aí está faltando essa primeira frase, está faltando alguma coisa. O que ela está faltando aí? O seu Lunga estava em casa e resolveu tomar um café. É uma pergunta? Não. É uma exclamação? Também não. Aqui, gente, ele está precisando de um ponto final, porque é o final de um pensamento. Ok? Olha aqui. Vai depender da entonação, hein, gente? Ó, quando ele fala assim, ó, menino,
Tá vendo, ó? Precisa de uma vírgula. Menino, traz um café. Quando eu digo traz um café, eu estou fazendo uma pergunta ou estou exclamando, gente? Eu estou dando uma ordem. Se é uma ordem, eu falei para vocês, a exclamação ela indica ordem, conselho ou pedido. Aqui é uma ordem, ok? Ó, primeiro eu chamo, menino, traz um café, certo? É uma ordem e logo eu escrevo o quê? A exclamação. Agora sim, gente, é para trazer na xícara? Aí sim, agora é uma pergunta. Se é uma pergunta, eu coloco a interrogação. Aí ele fala assim, ó, não. Joga no chão e traz com a vassoura. Eita, pessoal, que homem ignorante, hein, galera? Então, não. Joga no chão e traz com a vassoura. Eu preciso dessa vírgula, né, para que vocês consigam compreender no momento da fala. Perfeito, gente? Eu acho que nenhuma dúvida. Mas vocês sabem, né, que nós temos mais uma questão. Tem uma atividade sobre essa aula de hoje no livro de vocês que vocês precisam fazer. Logo, logo, né, nós iremos estar juntos e tirando todas as dúvidas. Então, vamos para a próxima. Olha, gente, indica o erro de pontuação. Aqui, ele envolve vírgula, ele envolve ponto, certo, gente? Envolve... deixa eu ver aqui, o hífen, envolve alguns sinais, tanto de acentuação quanto de pontuação, mas ele pede o sinal de pontuação. Então vamos ver, gente, ele quer o item que está errado. Então vamos começar de baixo para cima. Quando eu falo assim, ó, as nuvens, as folhas, os ventos não são deste mundo. As vírgulas foram colocadas corretamente? Sim, ó, para separar cada situação. As vírgulas foram colocadas para separar cada situaçãozinha. Se for colocada corretamente, então ele quer o item errado. Então vocês não irão marcar o item dele. Os soldados agacharam-se e ele saltou. Está correto? Corretíssimo, pessoal. A colocação da vírgula também está correta. A frase faz sentido. Dorme. Que eu penso. Quando eu falo isso, também é um chamamento, pessoal. Então, essa vírgulazinha está correta. Olha, gente, onde foi o erro? Ó? Que hora você vai à escola? Quando eu pergunto que hora você vai à escola, não era para ser uma vírgula, mas sim o quê? Mas sim um ponto de interrogação. Como é uma pergunta, eu tinha que simbolizar pela interrogação, não pela vírgula. Ok, pessoal? Então, o item que vocês iriam marcar como errado seria o item A. Perfeito? Então, vamos nós. Gente, como eu falei para vocês no início desse vídeo, um pouquinho da ortografia, o uso do H, para nós finalizarmos essa aulazinha de hoje. O H, galera, ele é uma consoante muda. Perfeito? E como ele é uma consoante muda, como assim pessoal muda? Ele não fala? Não, gente, ele não tem expressão, ele não tem um som. Ok? Ele vem acompanhado de outras palavras para poder fazer sentido, ok? Em alguns momentos, o H ele foi retirado, certo, de algumas palavras e depois ele voltou novamente com algumas palavras, perfeito? Antigamente, logo lá no início, a palavra homem era escrito sem o H. Depois colocaram, né, o H novamente para o quê? Por questão de estética, perfeito? Olha aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês uma pequena definiçãozinha. O uso do H. Esta letra, em início ou fim de palavra, não tem valor fonético. Como assim? Ela é uma consoante muda, certo? Ela não vai ter um som, ela não vai comprometer, certo? Uma palavra. Conservou-se apenas o símbolo, que é o H, por uma força da etimologia. O que seria isso, professor? Pelo amor de Deus. Pela origem da palavra. No início ou final de algumas interjeições. Olha aí, pessoal, o H está lá como mero coadjuvante. Ó, nós utilizamos aí nas interjeições, quando eu falo a, em, certo? Também nós utilizamos, certo, no início de determinadas palavras, em decorrência de questões etimológicas.
a palavra hoje, certo? Antigamente a palavra hoje era escrita dessa maneira, viu, gente? Ó, ela vem do latim, que era escrito hodie, certo? Porque, no caso, o hoje não mudou a sua forma de escrever devido à sua origem. Hoje se escrevia hodie, né, que, né, na nossa língua portuguesa, que ela foi, né, modificada, ela ficou hoje. Mas conservou o quê? Conservou o H devido à sua origem. Perfeito? Então, na formação de alguns dígrafos, né, como nós já estudamos, o H junto com outras consoantes, ele, né, se transforma em dígrafos: cachorro, palhaço, milho, passarinho. No início de algumas palavras compostas, hiper requintado e hiper resistente. Ok, pessoal? Então vamos aí, certo? Então vamos aí para o último slide, né, que é o bom estudo. Ok, pessoal? Nós finalizamos nossa aula de hoje, certo? Com uma grande satisfação. Espero estar com vocês logo, logo. Ok, pessoal? Então, fica a dica, hein? Estudem bastante, observem, né, as explicações do livro, observem a videoaula, certo? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. E se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.